Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então, vamos chegar onde a gente quer. Há uma derrubada do Washington Luiz, Getúlio Vargas, então, como chefe da Revolução, né, golpe ou revolução, você escolhe como a gente vai chamar, de 1930, ele entra no poder e começa pra gente a tal Era Vargas. Essa Era Vargas, nos primeiros 15 anos, né, de 1930 a 1945, a gente vai dividir em 3 momentos, em 3 fases. Eu vou escrever aqui pra você, tá? Para ficar mais claro, olha só que bonitinho. Era Vargas, tá? Ó. Tá legal? Tá bom assim? Ah, que bom. Então olha aqui, ó, a primeira fase, tá? O primeiro momento. Qual é a primeira fase? É o que nós chamamos do governo provisório. O que é um governo provisório? O que é um governo provisório? Eu já ouvi governos provisórios outras vezes na história. Ora, quando a gente fez a Revolução em 1930, derrubamos aquele governo e derrubamos a Constituição vigente, que era de 1891. Então, enquanto não tiver uma nova Constituição, não puder ter uma eleição, a gente vai ter um governo provisório. Então, Vargas, primeiramente, é um governo provisório. Ok? Olha lá, governo provisório. Ok? Que vai de 1930 até 34. Ok? Segundo momento, olha a segunda fase. Ó, Vargas ainda, ele direto. São 15 anos ininterruptos do governo Vargas. Então, nós temos o governo constitucional. Eles vão reclamar da minha letra já já. Pode colocar, eles vão reclamar da minha letra. Ah, que bom. É que normalmente reclamam mesmo. Minha mãe me dá broncas e broncas por causa disso. Olha lá, ó, de 1934 até 37. É o governo em que o Vargas é, em teoria, democrático, ele é constitucional, já tem uma Constituição que a gente vai falar já já, né? E aí vem a terceira fase, talvez a mais famosa delas, para que você lembre melhor, que é o período do Estado Novo. Olha aí, que vai do golpe do Estado Novo de 37 até 45. Tá? Então a gente vai primeiramente trabalhar com essas três fases para a gente entender esse fenômeno desse período aí. Tudo bem? Eu acho que temos mais uma pergunta, hein? Duas dúvidas. E 2 dúvidas, vamos lá. Diego, uma primeira dúvida sobre a Revolução de 30. Eu queria saber se a Revolução de 30 pode ser considerada de fato uma revolução, por quê? Queria entender melhor como é que foi. Tá, então posso responder logo essa, depois a gente fala da outra? Vamos lá, Diego, olha só. Os termos revolução e golpe ou movimento, eles vão variar muito de acordo com a sua orientação política, com a sua visão da história. Por exemplo, aqui, eu particularmente não gostava da Primeira República. Né? Eu trabalho com ela como uma Primeira República excludente, o tempo do liberalismo excludente. Porque não havia uma exclusão muito grande dessa população mais pobre, não estava inserida dentro dessa elite brasileira. Então, romper com essa república, né, não deixa de ser um golpe. Foi um golpe. Por que foi um golpe? Porque o Júlio Prestes tinha sido eleito, né, nas eleições de 30 e ele foi impossibilitado de assumir. Então a Constituição foi golpeada. Sempre que a Constituição não é cumprida, é um golpe. Sempre. A proclamação da tua república, que foi anterior, foi um golpe. Derrubar Dom Pedro II foi um golpe. Mas a gente não chama de golpe. Porque a história gosta de falar do quê? Algo heróico, que é a proclamação da República Brasileira. Aí, em 1930, é um golpe. Mas como a gente não gostava, e a maior parte dos brasileiros, a lembrança do brasileiro é positiva em relação a Getúlio Vargas, né? Até por toda uma propaganda que foi feita ao longo dessa era Vargas, né? Tanto é que a gente chama de República Velha, e gosta de chamar de República Velha, porque a gente acreditou na construção de um Estado novo. Então isso pra gente ficou. Então a gente chama de Revolução de 30. Mas você pode chamar de golpe. Um outro exemplo que a gente vai ter muito parecido é o de 64, quando os militares, né, dão o golpe, aquele golpe civil-militar, né, com apoio da população, com grande legitimidade, derrubam o João Goulart. Eu, particularmente, chamo de golpe, porque eu não gosto do que aconteceu. Mas grande parte dos militares que apoiam o movimento, né, e ainda defendem aquilo, chamam de Revolução de 64. E se eu quiser ser imparcial aqui, eu vou falar para vocês que foi o movimento de 64. Então isso são só nomenclaturas que para nossa prova não interferem, tá? Isso é muito mais uma orientação política sua. Agora a gente tem algumas dúvidas de alunos diferentes sobre a relação Vargas com a República do Café com Leite.
vamos lá, o Diego. Por que Minas foi contra a valorização do café em 29, que acabou culminando na cisão das oligarquias de São Paulo e Minas? E o Flávio pergunta qual a relação do Vargas com a República do Café com Leite. Então vamos lá, dá para a gente reunir isso aí numa resposta só. Vargas, na verdade, ele também é um representante de uma oligarquia. Vargas representa a oligarquia do Rio Grande do Sul. O que, na verdade, está acontecendo na Revolução de 30 é um choque entre oligarquias. Era muito comum alguns livros didáticos antigamente trabalharem no seguinte. A era Vargas significou, a Revolução de 30 significou uma luta entre a burguesia industrial urbana, claro, contra a elite industrial urbana, contra as oligarquias brasileiras do campo. É como se durante muito tempo a história tentasse fazer um choque, isso foi um choque entre a indústria e o café, que foi um choque entre a burguesia e as elites agrárias. A gente hoje já não enxerga. O Boris Fausto, que é um grande historiador, ele mesmo escreveu isso na época e depois ele veio num novo livro questionar e falar, não, aquilo que eu falei estava errado. Isso é história, né, gente? É uma ciência. Ela também se modifica ao longo do tempo. Aí o Boris Fausto vai dizer o seguinte pra gente. Olha, não existiu isso. O que existiu, na verdade, foi São Paulo, que historicamente tentou manter o controle dessa república. Só você parar para perceber que os 3 primeiros presidentes da Primeira República, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, foram todos paulistas. A República do Café com Leite, Minas Gerais entra nisso aí, não é porque São Paulo quer. São Paulo e Minas eram amiguinhos desde pequenininhos e queriam governar juntos. Não, isso não existe. Existe o fato de São Paulo precisar do apoio político de Minas, porque Minas tinha um colégio eleitoral muito grande. O que é isso? Eu preciso eleger um presidente, mas também preciso eleger um congresso, ou seja, um senado e uma Câmara de Deputados, que apoie esse presidente, e até hoje é assim, é o que a gente chama de governabilidade. Se eu tenho que ter isso, São Paulo sozinho não tinha todo o apoio que precisava no Congresso. Então não adianta o presidente fazer um projeto de lei e esse projeto de lei não passar no Congresso. Então, Minas Gerais, que tinha também, por causa do café e por causa de outros produtos, né? Porque a gente fala de política do café com leite, dá a impressão que Minas é importante porque produzia leite. Não, porque produz café. Né? Então, todo mundo produz café ali. Então, são muitas fazendas, muitos trabalhadores, muitos votos. Então, São Paulo e Minas acabam se unindo para dominar o cenário político brasileiro. Então, quem fica aí alijado desse processo? As demais oligarquias, os demais estados. O Rio de Janeiro perdeu pra caramba com a proclamação da República e com a política do café com leite. Né? Aí vai somando Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Né? São territórios que têm a sua importância política, mas não conseguiam grande representatividade por causa do domínio de São Paulo e Minas. Aí qual é a grande cisão oligárquica lá em 29? Com a crise do café, os paulistas, na verdade, a crise do café leva a uma crise política. A Revolução de 30 é uma questão política. Claro que tem repercussão econômica, mas é política. Porque o que acontece? Os paulistas deveriam, pelo acordo firmado em 22, passar a presidência em 30 para um mineiro, que seria o Antônio Carlos. Mas eles não querem. Claro que eles não querem. O café está em crise. E qual é o medo? Como Minas Gerais, que é menos dependente do café do que São Paulo, já vacilou nessa política de valorização, você tem razão. Como é que é o nome dele que me perguntou? Já passou, né? Muita gente escrevendo. Vamos lá. Tudo bem. A gente perguntou sobre a questão geral, com a relação deles com o Flávio e o Diego. Tá, acho que foi o Flávio. O Flávio perguntou assim, né? Poxa, mas por que Minas não queria valorizar café? Não é que Minas... Não é? Foi Diego? Diego, não é que Minas não queria, mas Minas sabia do esforço que o Estado fazia, todo mundo sabia, do esforço do Estado fazia, do gasto financeiro para manter esse café valorizado. Mas quem depende mais desse café aqui no Brasil? É São Paulo. A economia paulista gerava em torno desse café. Então, o medo de São Paulo é, se Minas assume agora, não vai querer fazer a política de valorização que a gente precisa. Então, ao invés de indicar o Antônio Carlos à presidência, que era o governador de Minas Gerais, o presidente do estado de Minas Gerais, eles indicam outro paulista. Então, eles pulam Minas Gerais e isso faz com que Minas procure agora, olha que coisa interessante, as outras oligarquias que antes tinham ficado isoladas do poder, para fazer uma aliança contra São Paulo. Na verdade, é uma conjuntura. Aí eles se unem, não é? Aí lançam para a presidência quem? Getúlio Vargas, que é do Rio Grande do Sul, e para vice, João Pessoa, que é da Paraíba. Olha que beleza. Rompeu com aquela ideia de São Paulo e Minas Gerais. Aí eles perdem a eleição, mas aí os tenentes vêm, apoiam o golpe, derrubam São Paulo e Getúlio vai para o poder.
E aí a gente também não pode pensar assim, poxa, então, peraí, você falou que houve uma ruptura. A Era Vargas foi uma grande ruptura, mas em nenhum momento eu vou falar para vocês, e era isso a próxima coisa que a gente ia falar, que Vargas rompeu com as oligarquias, que Vargas abandonou o café. Isso não é verdade. Tá? Vargas manteve a política de valorização do café, Vargas criou o Instituto Brasileiro do Café, o Vargas não mexeu, por exemplo, na questão agrária. Vargas fez reforma agrária? Não fez. Então ele não mexeu nessa questão. Vargas é um grande fazendeiro também. Vargas criou lei trabalhista para o campo? Não. Vargas criou lei trabalhista para a cidade. Então não houve. Vargas, na verdade, ele assume... São Paulo vai ser um estado historicamente antivarguista, por motivos óbvios. Ele derrubou os paulistas do poder. Mas, de uma forma geral, Vargas não se choca com as demais oligarquias. Ou seja, ele não mexeu com a estrutura do campo.